Então hoje nós vamos conversar sobre os diferentes corpos que nós temos segundo a filosofia do yoga. São 5 os nossos corpos. É mais fácil começar pelo mais denso ou pelo mais sutil? Vou começar pelo mais denso, que é onde a gente está aqui nesse momento. Então, o nosso corpo físico, feito de matéria, feito de comida, de alimento, é o Annamaya Kosha. Ana significa alimento. Então, é exatamente isso. Maya significa ilusão, ilusório. E Kosha significa o corpo, camada. Então, essa primeira camada mais densa, ela é, seguindo a tradução da palavra Annamaya Kosha, é um corpo ilusório, uma camada ilusória feita de matéria. Esse ilusório é porque, segundo essa filosofia, a única realidade com R maiúsculo é a realidade suprema, é o plano divino. Então, é onde o absoluto habita. E é onde também a nossa centelha divina que está lá juntinha com o absoluto, que é o nosso Atman, é onde ele habita. Aquilo é a realidade. Todo o resto é uma brincadeira. Todo o resto é uma ilusão. E por isso que quando a gente medita, a gente se sente mais próximo de uma visão clara, de uma visão da realidade. O Samadhi é isso, é uma visão da realidade, de que nós somos todos uma coisa só, somos todos unidos e nesse absoluto, nesse universo, e que todo o resto são assim como se fossem sonhos de Deus. É uma coisa meio complexa para falar agora. Até eu precisaria estudar mais para conseguir colocar em palavras essas explicações, que às vezes é uma coisa que a gente absorve, mas na hora de explicar é bom explicar de várias formas diferentes, né? Dando vários exemplos diferentes. Mas enfim, fica para a próxima aula. Annamaya Kosha é esse corpo físico, ilusório, feito de comida. Feito de frutas, feito de cereais, feito de comida. O próximo, que é um pouco mais sutil que o Annamaya Kosha. Estou usando aqui 2 livros como referência, meu caderninho do curso e meu livro de Ayurveda. Então, o próximo, um pouco mais sutil, é o Pranamaya Kosha. Prana significa energia vital, então é o nosso corpo energético, que a gente fala bastante, né, nas aulas de yoga, dos nossos canais sutis, por onde flui a nossa energia vital. A gente inspira prana, inspira energia vital. Então, ele tá um pouco próximo. Para quem já pratica o yoga, já visualizou, sabe que a gente fala bastante do Pranamaya Kosha, que é o corpo ilusório também, só que feito de prana, feito de energia. Terceiro corpo, um pouquinho menos denso que o corpo energético, é o Manomaya Kosha. Mano significa mente, ou manas, mente. Só que é uma mente, essa mente que é a mais direta, assim, que é o que nós chamamos de mente exterior. É a mente mecânica. Essa que funciona como se fosse um computador, guardando memórias, uma mente que ajuda a gente a lembrar de compromissos. É como se fosse um computador, uma secretária mesmo. Essa mente exterior, que é essa que geralmente fica cheia de pensamentos, que absorve impressões dos sentidos físicos e fica tentando processar essas informações dos sentidos físicos, tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê, tudo que escuta. Essa é a mente exterior, manas, que compõe, né? Manas, a mente, ela é feita de pensamentos.
Então, uma tradução também para esse corpo é o corpo ilusório feito de pensamentos. Então é isso. Revisando, o primeiro corpo é o físico, feito de comida. Segundo corpo, um pouco mais sutil, é o prânico energético, né? Feito de energia. O terceiro é o corpo mental, feito de pensamentos. O quarto, um pouco mais sutil ainda, o Vijnana Maya Kosha, que Vijnana significa sabedoria, inteligência. Então, é o corpo onde está o nosso Buddhi, que é a nossa inteligência, a sabedoria, o discernimento, para que a gente possa assimilar todo esse conteúdo da mente mecânica, todas essas memórias, e pensar com um pouco mais de sabedoria para tomar decisões mais acertadas. Então, ainda não é a nossa essência mais profunda, não é o nosso eu superior, mas está muito próximo dessa essência. Então, é mais confiável do que os nossos pensamentos que ficam passando pela mente mecânica, que é apenas uma junção de tudo que a gente vê e escuta por aí. Então, quando a gente está mais concentrado, quando a gente reflete mesmo, quando a gente está presente, a gente acaba pensando mais com essa inteligência, com esse buddhi, discernimento, raciocínio. Esse foi o quarto corpo, Vijnana Maya Kosha, que é um corpo feito de inteligência. O último deles, que é mais sutil, que envolve o eu superior, envolve a nossa centelha divina, aquilo que nós realmente somos. Todo o resto pode ser considerado ilusório por esse ponto de vista. O que nós realmente somos é o Atman. O Atman é aquele que está assim juntinho com a inteligência cósmica, é uma centelha é um raio desse sol espiritual, desse sol que está em tudo e do qual tudo é feito. Existem várias formas, né, de chamar. Então, o Atman é o nosso eu superior, nossa essência mais pura, aquela que eu comentei lá na aula sobre mantras do Om Mani Padme Hum. A flor de lótus, né, essa essência mais pura, a gente está falando do Atman. Ok? E o que envolve esse Atman? O Ananda Maya Kosha. Ananda significa felicidade, bem-aventurança. E ela é a nossa consciência, a nossa mente interior. Esse Ananda Maya Kosha é onde está Chitta. Chitta, que é a nossa mente interior, a nossa consciência, que é onde aquelas impressões mais profundas da nossa vida, que marcam assim a nossa personalidade, que marcam talvez os nossos traumas, marcam a nossa forma, nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, tudo isso está gravado lá na nossa consciência, lá em Chitta, que fica lá nesse corpo, Ananda Maya Kosha, bem-aventurança. Eu tenho até uma anotação aqui no meu caderninho. Que é um divertimento da onipresença sentir-se limitado, separado. Ou seja, a onipresença, né, essa realidade suprema, ela brinca, ela sonha em ser separado. Então ela cria, ela não precisa criar no sentido de ir lá, mexer, projetar e puff, criar. Não, ela simplesmente sonha, simplesmente pensa e as coisas acontecem. Dizem que nós somos um pensamento de Deus.
e esse universo todo uma brincadeira de Deus, um sonho de Deus. Interessante, né? Então é isso, esses são os nossos 5 corpos. Acho que deu para entender, né? Vamos começar ao contrário agora. Então a gente tem lá em cima, o nosso eu verdadeiro, a nossa essência, que nós chamamos de Atma. Essa essência está envolvida por um corpo um pouco mais denso, que é uma consciência, ou seja, ela começa a ter uma individualidade ali, uma personalidade, uma separação daquele Deus, daquela onipresença. Então, cada pessoa tem lá a sua consciência envolvendo, e é na consciência de cada um que fica impressa aquelas impressões mais profundas. Essa consciência é a Ananda Maya Kosha. Essa consciência, ela é envolvida por um corpo um pouco mais denso, que é um corpo Vijnana Maya Kosha, de sabedoria. O corpo de sabedoria, de discernimento. Ou seja, aquela consciência que só tinha as impressões meio abstratas, ela ganha razão, ganha discernimento para fazer escolhas, tomar decisões. Vijnana Maya Kosha. O outro corpo um pouco mais denso é o da mente mecânica, Mano Maya Kosha, feito de pensamentos e feito das impressões que nós recebemos pelos nossos 5 sentidos. Mano Maya Kosha. Um pouco mais denso, essa mente, toda essa mente funcionando, ela ainda não tem forma, né? É só um pontinho que tem consciência, que tem discernimento e que recebe impressões do mundo de fora. Então, para interagir com o mundo, ela ganha um corpo um pouco mais denso, que é o Prana Maya Kosha, um corpo feito de energia, de prana. E é esse prana, é esse corpo energético que já tem uma forma astral, já tem uma forma sutil que vai moldar o nosso corpo físico, que é Annamaya Kosha, o corpo feito de comida, corpo feito de alimento físico, material. É bem interessante, eu já vi em várias literaturas espíritas até, falando sobre o nosso corpo astral, dizendo que quando um ser humano nasce, ele já tem um molde de onde ele vai chegar. Então ele já tem assim um corpo astral que foi projetado antes e que ele vai crescendo para acompanhar esse molde. E se a gente considerar todos os nossos exercícios de respiração, a prática de Reiki, imposição das mãos sobre uma pessoa com a finalidade de facilitar a cura, o Reiki ele mexe totalmente nesse nível energético, nesse corpo Pranamaya Kosha. E sendo esse corpo um molde para o nosso corpo físico, você percebe que uma coisa ajuda mesmo a curar a outra, né? Se a gente cura, limpa a nossa energia, a gente consegue também fazer uma limpeza no nosso corpo físico, porque uma coisa vai influenciando a outra. Todos esses corpos, eles são explicados como camadas, mas na verdade eles são todos entrelaçados, uma coisa só. Então, se a gente mexe, essa é uma coisa até interessante que eu aprendi no curso, logo no comecinho das aulas eu fiquei apaixonada, saí contando para todo mundo, que a nossa respiração é um elo poderosíssimo entre o nosso corpo físico e a nossa mente, que ela mexe também com o nosso corpo energético, né?
Olha que interessante. Se a gente diminui o ritmo da respiração, nosso corpo se acalma, nossa mente se acalma. Se a nossa mente está agitada, a nossa respiração fica agitada. Então, um corpo acaba influenciando o outro. Se é muito difícil para você uma cura do corpo físico, você pode começar uma cura pelo corpo mental, uma cura psicológica. Você pode tentar uma cura energética e a partir daí um corpo vai influenciando o outro. O contrário também pode acontecer. Se é difícil de lidar com a sua mente, por exemplo, na hora de relaxar antes de dormir, você pode começar a relaxar o seu próprio corpo, relaxar a sua respiração e a partir daí a mente vai relaxando também. Isso. Espero que tenha gostado. Namastê!